Uma ameaça foi detectada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que momento você vai estar ou escutando ou assistindo isso. Por que escutando? Porque isso aqui vai estar disponibilizado em forma de áudio, seja no canal do Secret Vault, no canal Telegram do Secret Vault, ou canais correlatos, e em vídeo no canal do YouTube oficial do Secret Vault. Beleza? Eu vou tentar ser breve aqui, eu não garanto. Peço perdão se esse áudio aqui ficar longo. Peço perdão também pela qualidade ruim que esse vídeo vai ter. Eu tô fazendo isso aqui na pressa. Isso aqui é a segunda tentativa de fazer isso. E eu tô fazendo sem algum roteiro específico. Então perdoe qualquer erro, qualquer gaguejo, qualquer coisa do tipo. Porque infelizmente não tô com muito tempo para atualizar, para fazer algo com um pouquinho mais de qualidade, infelizmente. Pois bem, qual que é o objetivo desse vídeo aqui, tá? E antes que eu esqueça, sinta-se à vontade para compartilhar esse áudio com quem você quiser que use o Telegram, seja como eu disse, seja com o Telegram ou quem não usa o Telegram também, não importa. Esse vídeo aqui, se tu estiver assistindo ele por vídeo, fique à vontade de compartilhar, de baixar aí, subir o vídeo, fazer um re-upload. Certamente o vídeo deve estar em algum lugar aqui embaixo dizendo que ele está sob a licença da Creative Commons, então você pode fazer o que tu quiser, você pode repostar esse conteúdo, certo? Porque, enfim, é um conteúdo aqui importante e que passou bem despercebido pela maior parte das pessoas. Isso aqui é algo sério e que a gente já havia discutido aqui no Secret Vault, tanto por mensagens, por enfim, anúncios que a gente coloca no canal do Telegram, como também pelo último vídeo que a gente fez aqui no Secret Vault, o vídeo falando sobre o que está acontecendo com o Telegram, como burlar possíveis censuras, etc, etc. Se você não assistiu, eu sugiro fortemente que você assista. Porém, eu vou dar uma resumida aqui. Eu espero que você já esteja sabendo mais ou menos do que se trata, porque senão você vai ficar perdido. Certo? Então, de forma resumida, o objetivo disso aqui é falar sobre o que se passou após o vídeo, o conteúdo que a gente colocou no vídeo e a situação atual que a gente se encontra em relação ao Telegram. Certo? Então, de forma muito resumida, para você relembrar, alguns meses atrás, principalmente na época que a gente fez o vídeo, acho que foi em março mais ou menos, o Telegram ele estava tendo uns probleminhas judiciais envolvendo o Telegram, óbvio, né, a plataforma, e o governo brasileiro. Para ser mais específico, um pessoalzinho lá de Brasília. Infelizmente estava passando por isso, porque o governo estava querendo acesso a informações, e não somente informações, como também informações no geral a respeito de alguns indivíduos que eles tinham a ciência de que fazia uso dessa rede social, né? E o que aconteceu foi que foi uma grande polêmica e um grande fuzuê, por assim dizer, durante algum tempo, que fez com que o Telegram inúmeras vezes ou cedesse ou chegasse perto de ceder informações para os governantes, para ser mais específico o pessoal lá de Brasília. Não vou mencionar eles aqui porque eu já mencionei de forma um pouco mais direta lá no outro vídeo, então se tu quiser assista ele também, que eu recomendo inclusive. E aí, tava tendo isso. Tinha hora que o Brasil estava cogitando fazer um bloqueio do Telegram para que nenhum brasileiro pudesse fazer o acesso à plataforma. Estava se cogitando falar com a plataforma, e já estavam falando, mas sem resposta. Enfim, né? Um monte de coisa que até o momento, há poucos dias atrás, estava mostrando uma força grande do Telegram, resistente à censura, por assim dizer.
Censura essa que era algo que o Telegram, em tese, ele era contra. Em tese, ele protegia as pessoas disso. Tanto é que um dos motivos do Telegram ter ficado mais conhecido, acho que o primeiro de todos foi as quedas que o WhatsApp e outras plataformas da empresa Meta, né, Facebook, Instagram e etc, sempre acabaram sofrendo muitas quedas, muitos problemas, desde privacidade até problema técnico mesmo. Esse foi, eu acho que, o principal fator. E o segundo foi que nos últimos tempos tem sido uma plataforma que, diferente das mídias sociais mais famosas, mais mainstream, né, como a gente chama, ela se destacava porque ela não fazia uso de métodos um tanto quanto suspeitos, para quem entende, que brilham no escuro. Se tu não sabe, pesquisa um pouquinho, você vai entender do que se trata. Eu não fazia uso dessas artimanhas, né? Então era um lugar que você podia se sentir mais à vontade para conversar, para interagir, para, enfim, né? Fora a grande gama de recurso que ele sempre teve muitíssimo à frente de todos os concorrentes, praticamente todos. Eu não me lembro de exatamente algum que tinha menos coisa do que o Telegram, sinceramente. Ele sempre teve muitos recursos, é leve, é fácil de usar, é interativo, tem boas atualizações. O cliente, que inclusive é uma coisa que dava um incentivo grande, ele é de código aberto e tem ramificações do cliente do Telegram, ou seja, o aplicativo que você usa, que são, além de código aberto, são também livres, ou seja, possuem, enfim, código que não vai fazer coisas ruins com você, digamos assim. No vídeo anterior a gente explica bem direitinho essa questão de código livre, de software livre, né? Como a gente até falou no vídeo, Free and Open Source, FOSS, né? Que é software livre de código aberto. Enfim, muitas coisas faziam o Telegram tá à frente. O problema é o seguinte: recentemente ele sofreu uma atualização nos seus termos de serviço e principalmente na política de privacidade. Mudanças essas que foram tanto quanto suspeitas, coisas bem esquisitinhas, e que é o motivo da gente estar fazendo esse conteúdo aqui. Que, mais uma vez, perdão pela pressa e pela má qualidade, mas é algo um pouco mais urgente, tá? Então eu vou, provavelmente, se você estiver vendo em vídeo, eu vou colocar imagens na tela com o que eu vou estar narrando, certo? Então, para começar aqui, a gente abrindo a política de privacidade do Telegram, a gente se depara aqui com uma tabelinha de conteúdo na lateral que tem 12 itens. Introdução, base legal, dados, um monte de coisa. Então, eu não vou ler tudo porque eu já li e não é tudo que importa, é só alguns pequenos trechos. Vamos lá. Aqui na parte da introdução, no primeiro item, a gente tem o último subitem, que é a parte aqui, representantes do Espaço Econômico Europeu, que fala algumas coisas, falando que, enfim, como que é fornecido o serviço para os países que fazem parte desse bloco econômico, desse espaço econômico, para ser mais específico, né? E nesse subitem, o 1.4, temos um subitem de subitem, ou seja, o item 1.4.1, que diz assim: controlador de dados no Brasil, certo? Que diz assim: se você mora no Brasil, perdão pelo tapa no microfone, se você mora no Brasil, os serviços, no caso os serviços, ele se refere ao Telegram, são fornecidos pelo Telegram, que, para fins da legislação aplicável, é o controlador de dados responsável por seus dados pessoais quando você utiliza os nossos serviços. Aí no próximo parágrafo tem dizendo: veja a seção 9 para informações sobre o exercício de seus direitos como titular de dados nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. Certo? Se você clicar aqui para ir para a seção 9, ela simplesmente é uma aplicação da política de privacidade do Telegram a LGPD, como ela mesma sugere, né? Pois bem, o que acontece é o seguinte: se a gente descer a página até o final da página da política de privacidade,
atente para o seguinte aspecto. Isso aqui, tudo que eu tô falando é válido só para o Brasil, vocês já vão entender por quê, certo? Diz assim, na última linha aqui, abaixo do 12º item, perguntas e dúvidas, diz assim em itálico. Esta política de privacidade foi atualizada em 11 de maio de 2022 para incluir informações exigidas pela Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil. Eu estou gravando isso aqui dia 16 de maio de 2022, ou seja, 5 dias atrás essa política de privacidade sofreu uma alteração. Muito embora, no 11º item da política de privacidade tenha informado aqui que as mudanças vão ser informadas pelo Telegram, pelo canalzinho de serviço do Telegram. E a última atualização que consta aqui nesse 11º item é do dia 26 de outubro de 2021, ou seja, ainda no ano passado. E a gente não sofreu, como dá para perceber, a atualização a respeito dessas mudanças que ocorreram, como eu disse, 5 dias atrás. Pois bem, por que isso aqui é tão esquisito? Eu olhei aqui, como eu falei, beleza, eles se adequaram a LGPD. O problema não é esse, que se você olhar aqui o 9º item, de fato, ele se adequa, diz aqui tudo direitinho, sobre os direitos, como exercer eles, e questão de gerenciamento de dados, etc, etc. Não tem nada exatamente muito especial. Por que essa questão é tão interessante, é tão importante, por assim dizer, é tão complicada, e por que ela se refere especificamente ao Brasil? Vamos lá. Primeiro que se a gente olhar a política de privacidade a versão global, por assim dizer, a versão CCA brasileira, ou seja, se você utilizar uma VPN, um proxy, alguma coisa que te leve para fora que faça você fazer o acesso da página da política de privacidade do Telegram por um endereço que não seja brasileiro, você vai se deparar com essa versão que eu vou mostrar para vocês aqui da política de privacidade do Telegram, que basicamente é mais ou menos a mesma coisa. Ela não tem exatamente uma mudança muito grande em relação a isso. Seria um equivalente a LGPD, só que se você descer a página aqui até o final, você vai ver aqui que na verdade, a respeito da Lei Geral de Proteção de Dados, só que da União Europeia. Inclusive, diz aqui no final da página aqui global que a última atualização foi, no caso, a expansão dessa política de privacidade foi no dia 14 de agosto de 2018. Ou seja, já faz quase 4 anos desde que esqueceram de alterar esse rodapé. Mas enfim, e se a gente olhar aqui a parte o 11º item, tem a mesma coisa. A última atualização que foi notificada pra gente, como é informado aqui também, foi no dia 26 de outubro de 2021, certo? Que, de acordo com ele, essas notificações a gente recebe pelo serviçozinho de mensagem de avisos do Telegram. Pois bem, voltando aqui para a versão brasileira, a gente não recebeu nada a respeito dessa atualização do 11 de maio, pelo menos não pelo serviço do Telegram, certo? Uma coisa que é interessante a gente observar é que também é sugerido que, ainda no primeiro item, voltando para ele, que a gente se atente aos termos de uso do Telegram, que eles vão, enfim, deve ser lido em conjunto, como ele descreve. E se a gente olhar aqui, beleza, ele diz aqui que quando você usa o Telegram, você concorda com a política de privacidade e não vai, como descreve aqui, usar para fazer spam, golpe e tudo mais, promover violência em canais públicos, Telegram e tudo, publicar conteúdo pornográfico ilegal em canais públicos, Telegram, bots, etc., abusar da plataforma pública do Telegram para participar de atividades reconhecidas como ilegais pela maioria dos países, como terrorismo e abuso infantil. Guarda essa parte aqui do terrorismo que a gente vai usar já já, certo? Aqui no final ele está dizendo: reservamos-nos o direito de atualizar esses termos de uso posteriormente. Ou seja, eles vão atualizar sempre que possível, bem como
a política de privacidade. Política de privacidade essa que, em tese, deveria avisar a respeito de atualizações, mas pelo menos aqui no Brasil ela falhou nessa última atualização. Ela não avisou pra gente sobre a atualização. Já já a gente entra nela, qual que é o problema principal. E depois a mitigação, digamos assim, e coisa e tal. Pois bem, aqui, um pouquinho abaixo do reservamos o direito de atualização de termos de uso posteriormente, tem escrito aqui: cidadãos do Brasil, de países da União Europeia e do Reino Unido devem ter pelo menos 16 anos para se inscrever na plataforma. Até aí é um detalhe que não faz exatamente muita diferença, mas vamos comparar aqui com a versão global, por assim dizer, dos termos de serviço do Telegram. Para início de conversa, a versão global, a versão sem ser a brasileira, não fala absolutamente nada, pelo menos aqui nos termos de uso, a respeito do quarto tópicozinho aqui: abusar da plataforma pública do Telegram para participar de atividades reconhecidas como ilegais pela maioria dos países, como terrorismo e abuso infantil. A gente não tem esse item, a gente tem todos os outros menos esse. E aqui embaixo, naquela observação que fala sobre a idade mínima para poder se inscrever no Telegram, ele tem dizendo aqui na versão global que cidadãos de países da União Europeia e do Reino Unido e o Reino Unido devem ter pelo menos 16 anos de idade. Não fala absolutamente nada sobre os cidadãos do Brasil, por algum motivo, razão, circunstância, bem como o quarto tópico, né? Então, isso obviamente observando aqui a versão global, a versão, por exemplo, americana. Eu estou olhando aqui pelo Wayback Machine, né? Eles deveriam atualizar, e diga-se de passagem, está atualizado aqui, a última versão é de hoje, 16 de maio de 2022, certo? Pois bem, então por que eu estou falando tudo isso aqui se é simplesmente essa atualização foi para se adequar à LGPD? Bom, vamos lá. Primeira coisa é que isso aqui é algo importante. Deveria ter sido atualizada, essas políticas aqui de privacidade deveria ter sido avisado aos usuários do Telegram a respeito dessas mudanças, que não aconteceu. Como eu disse, não foi enviado nenhuma notificação, nada a respeito dessa mudança de 5 dias atrás. E essa é uma mudança importante. A LGPD é uma parada que, como o próprio Telegram aqui naquele subitem lá, o 1.4.1, ele informa que é justamente para você exercer seus direitos a respeito da LGPD. Isso daí é importante. Mas beleza, vamos que ele não tenha avisado, apenas se adequou. O que era importante ele avisar, porque justamente envolve os direitos dos brasileiros. A grande questão é que não foi simplesmente isso que foi adicionado na atualização da política de privacidade. Se a gente for aqui no 8º item, eu li a política de privacidade todinha, tá? Então, se tu for no 8º item da política toda, diz aqui: com quem seus dados pessoais podem ser compartilhados. Isso tem tanto na versão global como na versão brasileira. Na versão global e na brasileira a gente tem o subitem 8.3 dizendo autoridades policiais, com o título Autoridades Policiais. E aí, ele tem o seguinte parágrafo: se o Telegram receber uma ordem judicial que confirme que você é um suspeito de terrorismo, podemos divulgar o seu endereço IP e número de telefone para as autoridades competentes. Até agora, isso nunca aconteceu. Quando isso acontecer, incluiremos tais solicitações em um relatório de transparência semestral publicado em t.me/transparency, que é basicamente um canal do Telegram que vai, como ele diz aqui, fazer um relatório semestralmente a respeito de casos que tenham ocorrido disso, de usuários terem sido indicados como suspeitos de terrorismo, certo? Aqui, como eles dizem, até agora não aconteceu. Isso tanto aqui na versão brasileira como na versão
global. O problema é o seguinte: na versão brasileira, eles colocaram um parágrafo que não existe na versão global, na versão, sei lá, americana, não sei dizer ao certo. Que é o seguinte parágrafo, lembrando, tá atualizado no caso do dia 12 de maio. A última versão disso daqui é a versão mais recente. Que diz o seguinte: o Telegram é um serviço seguro que protege ativistas e pessoas comuns de monopólios de dados e governos autoritários. No entanto, caso o Telegram receba uma ordem judicial de um país democrático, como o Brasil, em relação ao uso da plataforma pública do Telegram para atividades proibidas pelos termos de uso, como terrorismo e abuso contra crianças e adolescentes, os endereços de IP e números de telefone de suspeitos podem ser disponibilizados para as autoridades competentes. Primeira coisa, como vocês podem ver na imagem, no highlightzinho que eu fiz, a parte aqui, país democrático, está sublinhado. E ele tem uma âncora para a Wikipedia, que basicamente indica países democráticos. Wikipedia é essa que pode ser editada por qualquer pessoa. Enfim, um país democrático como o Brasil, né? E aqui em questão dos termos de uso, que é o segundo link que ele adiciona nesse parágrafo, é aquela coisa que a gente já viu. Primeiro, tem um tópico extra que fala especificamente sobre isso de participar de atividades reconhecidas como ilegais pela maioria dos países, como terrorismo e abuso infantil, que não tem nos termos de uso, nos termos de serviço da versão global. Por algum motivo, não tem. Então vamos lá. O primeiro parágrafo, ele é comum entre todos as versões dessa política de privacidade. Muito bem, essa coisa de beleza da empresa receber uma ação judicial, perdão pelo tapa no microfone, de, enfim, indicar, tal pessoa é uma pessoa procurada, forneça informações desse indivíduo e basicamente isso. Até aí é perfeitamente normal, isso aí tem com todas as empresas, Google, Apple, apesar que a Apple é um pouco esquisita nesse sentido, mas enfim, WhatsApp, enfim, Facebook, Instagram, qualquer coisa, certo? Enfim, tem essa coisa toda. O problema é esse segundo parágrafo, que só tem primeiro na versão brasileira, juntamente com o quarto tópico dos termos de uso, que também só tem na versão brasileira. Ou pelo menos só aparece aqui na versão brasileira, não aparece na versão global, certo? O que isso aqui significa? Ele diz aqui que é um serviço seguro, que protege ativistas e pessoas comuns de monopólios de dados e governos autoritários. No entanto, caso o Telegram receba uma ordem judicial, essa proteção toda vai para o ralo. A questão é, não sei exatamente por que colocaram aqui que protegem a pessoa de monopólios de dados e governos autoritários, já que se for recebido uma ordem judicial de um país democrático esse que, como eu disse, tem um link aqui para a Wikipedia e que tem aqui uma revista essa que não vou falar muito sobre ela, que faz um índice de democracia a respeito dos países, né? Democracia é essa que, se você tiver mais que 2 neurônios, você já entende mais ou menos do que se trata e tudo mais, né? Enfim, ou seja, ele diz aqui que protege, mas é só até um país democrático vier até você. Se um país democrático não, ou seja, um governo autoritário, um país autoritário, pedir coisa do Telegram, não vai fornecer. E a gente é um país democrático, logo eles vão fornecer. Ou seja, muito mais para você vale a pena você estar num país autoritário do que num país democrático. É isso que ele está dizendo aqui em outras palavras. Obviamente não é essa a intenção, mas enfim, você entendeu. Porque, como ele mesmo descreve aqui, ele vai para um país democrático, ele vai fornecer as informações. Para um país autoritário, não. Ou seja, se tiver um terrorista como ele descreve, né, um terrorista num país autoritário, ele não vai fornecer
as informações. O que é um tanto quanto esquisito. Como eu disse, eu não vou entrar muito em detalhes nem nada até para evitar problema, mas se você é um pouco mais ligado, você já está entendendo do que eu estou me referindo. O porquê sim, porquê não. Enfim, além dessas referências aqui de Wikipedia, essas pesquisas aqui feitas por revistas um tanto quanto brilhosas, né? Fluorescentes, coisas assim bem... Enfim, né? Não vou entrar em detalhes. O que interessa é o seguinte: basicamente, a gente tá, né, nessa lista de países democráticos, como ele mesmo descreve como o Brasil, né? E ele diz aqui que qualquer atividade proibida, ou seja, se você, como ele diz aqui, abusar da plataforma para participar de atividades reconhecidas como ilegais, para a maioria dos países, como terrorismo e abuso infantil, beleza. Agora, como terrorismo, é conhecida pela maioria dos países, ou seja, não é reconhecida pelo Telegram. Quem efetivamente vai fazer essa averiguação vai ser os países. Ou seja, em outras palavras, um país democrático, como ele descreve, ele pode muito bem definir o que é um terrorista do que não é. Dizer, participar de atividades reconhecidas como ilegais. Um país democrático pode muito bem colocar uma lei que coloque: você falar de tal coisa, você é terrorista. Assim como acontece. Existe um caso de uma moça, se vocês forem atrás, ela tem um canal no YouTube, acho que é Suzy 3D. Vou colocar os links tudo na descrição, tá? Perdão se estiver desorganizado, na descrição e no texto desse áudio aqui. Essa moça basicamente ela é perseguida por terrorismo porque ela, se eu não me engano, ela é comunista e tinha participado de um protesto a respeito de mudança climática e essas coisas. Mas o tópico, assim, o ápice foi o fato dela ter dado um retweet num tweet do Wikileaks. O fato dela ter retweetado creio que era um vazamento do Wikileaks, fez com que ela basicamente fosse perseguida. Se tu quiser assistir o vídeo dela, eu vou deixar logo o vídeo dela, é melhor. Que ela descreve toda a situação, tá em inglês, tá? Mas creio que deve ter legenda ou alguma coisa, você deve conseguir entender um mínimo. Basicamente, ela agora é considerada como terrorista por um país democrático. É importante esclarecer isso. País democrático esse que inclusive tá aqui no top aqui de democracia plena, pelo aquele índice de democracia que o Telegram indicou. Ela é perseguida por terrorismo. Por que crime? Porque ela deu um retweet e ela tinha os antecedentes dela ser comunista e ser uma climate, no caso enfim, né, o protestante de coisa de mudança climática, mais ou menos isso que climate significa. Ou seja, esses dois antecedentes e o grande crime de dar um retweet fez com que ela fosse considerada terrorista. Imagina só se você tá no seu Twitter de boa e você dá um retweet, por exemplo, numa pessoa que é perseguida, que, como a gente sabe, foi o que deu origem a essa situação toda do Telegram. Você dá um retweet, se você tá num canal do Telegram de uma pessoa dessa, imagina só a sua situação. Se você tá numa coisa dessa, você tá num canal Telegram dele, se você manda uma mensagem que fala a respeito dele, digamos, fale bem de uma pessoa que o governo não gosta, que o governo considere como terrorista, você vai basicamente ser considerado como um terrorista doméstico, ou seja, uma pessoa que apoia terrorismo. Como a descrição aqui faz, por um país democrático. Isso é algo completamente ridículo, não preciso dizer que basta o governo brasileiro, para ser mais específico, o pessoal lá de Brasília dizer: você não pode, digamos, não pode falar de X poder do país. Se você falar meu amigo, boa sorte, porque eles podem muito bem colocar uma lei ou simplesmente processar, te condenar por você ter falado esse a respeito deles. Diga-se de passagem, isso já aconteceu recentemente, inclusive, né? A sorte do indivíduo, que eu não vou mencionar aqui, foi que ele, por sorte, teve
ele foi agraciado com o perdão. Por isso ele não se lascou tanto. Mas olha só, o cara fez um comentário esse que, embora tenha sido desagradável, mas não era nada ilegal, não fugia nada de nenhuma lei, não, no caso não infringia nenhuma lei, não estava na ilegalidade, era apenas algo que uma pessoa poderia se sensibilizar com o comentário. A sorte dele, como eu disse, é que ele foi agraciado com esse perdão, para que ele não fosse condenado. Agora, imagina você, um mero mortal, porque esse indivíduo aí não era exatamente um mero mortal, o cara tinha uns contatos, tinha umas coisas assim. Imagina você, fala um A, retuita alguma coisa, tá no canal do Telegram X, fala um A num grupo público do Telegram Y, ou então até mesmo grupo do Telegram esse, que não é exatamente público, mas que não é criptografado de ponta a ponta. Imagina só, você simplesmente recebe, o Telegram simplesmente te marca como um terrorista e fornece seu endereço IP e seu número de celular. E aí? Como é que fica? Né? Infelizmente, essa situação que a gente se encontra. Eu acho que eu consegui ilustrar bem o que eu quero dizer com o fato do Telegram ter perdido a guerra. A gente ter perdido essa guerra que ele basicamente cedeu. Ou seja, qualquer pessoa que o governo brasileiro disser, o Telegram ele vai dizer, não, ele não vai nem cogitar, ele não vai cogitar. O Telegram não é uma lei para dizer como que vocês provam aqui que esse indivíduo é um suspeito de terrorismo. Não, ele simplesmente vai dizer, o governo pode chegar e dizer que qualquer pessoa é suspeito de terrorismo. E aí você não vai ter o que fazer, você simplesmente, o Telegram ele não vai fazer nada, na verdade, ele simplesmente vai aceitar e vai cumprir isso aqui, já que as atividades ilegais como o terrorismo, conceito esse que está sendo bem utilizado, se tu pesquisar um pouquinho, tu vai entender porque que esse é um termo perigoso e porque que eles mencionam principalmente isso de terrorismo. Enfim, né? Então o que eu quero dizer é o seguinte, Telegram basicamente matou, pelo menos aqui no Brasil, as suas tudo aquilo que fazia ele ser um refúgio das plataformas principais. Você podia ser um pouco mais livre. Nem algo terrível como o WhatsApp, que os funcionários têm acesso a tudo no mundo, mesmo dizendo que é criptografado da ponta a ponta, mesmo o WhatsApp sendo hipócrita como ele é, nem ele chegou a esse ponto de incluir nas normas dele algo do tipo. Como eu disse, todas as plataformas têm algo como de receber ação judicial para fornecer. Isso é óbvio, principalmente quando se tem escritório no país, que é o caso do WhatsApp, Google, Facebook, etc, etc. Que eles obviamente estão atuando no país e precisam fazer isso. O Telegram, ele, por outro lado, tá seguindo isso. Ele não tem escritório, parece que agora tem representantes e vão seguir isso daqui. O problema é quando eles colocam essas novas coisas e nem avisam a respeito disso. Como eu disse, eles não fizeram nenhum tipo de anúncio através dos serviços de anúncio do Telegram, o que é uma coisa bem desagradável. Então, acho que já deu para ficar bem claro, o Telegram não é um lugar mais que você deva permanecer conscientemente, a menos que você queira ter problemas em eventualmente você falar um A, um B e ser considerado como terrorista, ou que você está praticando atividades ilegais. Infelizmente é algo bem possível, né? Enfim, eu não estou dizendo aqui que você delete seu Telegram. O que eu vou dizer aqui, que eu quero dizer aqui, é que você tome muito cuidado com a plataforma. Eu vou indicar aqui, ao longo do vídeo, as alternativas que já, pra gente aqui do Secret Vault já estão sendo aplicadas, principalmente que a gente já estava vendo elas desde as últimas tentativas de bloqueio, que foram, pelo menos as últimas cogitações que foram feitas a respeito da hipótese, da possibilidade de bloquear o Telegram. A gente já estava se preparando, organizando, etc, etc. Vamos lá, vamos começar aqui do começo. Vamos explicar o que acontece. A sugestão que eu dou: ou você sai do Telegram, ou você mantém o Telegram apenas para acompanhar algum canal, alguma coisa e esse tipo de coisa. A gente aqui do Secret Vault,
a gente não vai deletar esse canal do Telegram, do Secret Vault, mas também provavelmente não vai colocar mais nada nele. Então, onde é que a gente vai estar agora? A gente vai estar no Matrix, que é um protocolo de rede, um protocolo de comunicação, para ser mais específico, protocolo de comunicação de mensagens instantâneas, que a gente eu já vou explicar o que seria ele, junto das outras alternativas. Você pode entrar, o link está aí na descrição, tá tudo certinho. E antes de você entrar, apenas escuta até o final, que, enfim, né? A gente não vai excluir o canal aqui do Telegram. O que a gente pode fazer é basicamente ou deletar nossas contas ou então não usar mais para nada, basicamente, apenas manter elas, por exemplo, para assistir cursos, acompanhar outros canais do Telegram, já que a gente não vai estar tendo alguma interação específica, a gente não vai estar mandando mensagem, não vai estar interagindo com outros usuários e nem grupos, que justamente seria o que poderia nos causar esse prejuízo de acordo com o que está descrito nos termos de serviço. Ou seja, se você se mantiver no Telegram, como falando por mim particularmente, eu vou me manter no Telegram mais apenas para acompanhar cursos e já que o Telegram tem essa função, muita gente pirateia curso dessa forma. Além de acompanhar curso, canais e etc. Enfim, esse tipo de coisa assim bem básica, só manter a conta para ficar atualizado sobre as coisas. Se tu interage, eu não recomendo que você fique aqui mais, se sim você procurar algum outro meio de comunicação e fale com os usuários, as pessoas que você conhece, para migrarem também. Algumas alternativas que eu vou colocar aqui para vocês. A primeira delas, que é a mais conhecida, acho que depois do Telegram, seria o Signal. O Signal, embora ele também seja centralizado como o Telegram, ele tem todos os recursos por exemplo, o cliente ser de código aberto, tem versões livres, tem vários forks. Forks esses bem interessantes, inclusive um que eu recomendo é o Molly. Os links vão estar aí na descrição sobre tudo isso que eu vou mencionar, tá certo? E tem uma espécie de fork do Signal chamado Session, ou sessão em português, né? O Session, ele é todo baseado no Signal. A diferença é que ele não precisa do número de celular para você registrar, ou seja, é como se fosse o Signal, só que mais anônimo e mais privativo, certo? Eu não sei exatamente, não cheguei a utilizar ele 100%, usei um pouquinho para ver como é que era. Ele parece ser bem interessante, ele tem os recursos do Signal, como é óbvio, só que você não precisa fazer o registro usando número de celular. O Signal ele precisa, independente de ser o Signal padrão ou algum fork. Já esse Session, já que ele é o Signal só que com muita modificação, muita coisa diferente, ele não precisa disso. Ele vai gerar um ID para você, ele vai utilizar a rede Onion para você se comunicar com outros usuários. Não me lembro se ele usa um hidden service. Se você não está entendendo nada que eu estou falando, calma, de forma resumida, ele vai usar a Deep Web, tá? Para se comunicar com outros usuários. E aí isso vai te manter anônimo e privativo e um monte de coisa, além dos backups serem feitos de forma offline, ou seja, é tudo bacaninha. Ou seja, os primeiros assim itens que eu sugiro para vocês é o Session, se você preferir algo mais privativo, que enfim, você abre a mão de algumas funções em prol da sua privacidade e anonimato, para ser mais específico, principalmente anonimato. E tem o Signal e alguns forks como, por exemplo, o Molly, que é basicamente o Signal. A diferença é que de código aberto, com código livre e algumas coisas nesse mesmo estilo, né? Então, você tem essas opçõezinhas aí baseadas no Signal. Signal é oficial e essa versão aí que se chama Session, que implementa um anonimato bem bacana, além de privacidade e etc. Outras plataformas que a gente tem. Temos chats IRC, para quem é um pouco mais velho, se usava computador já na época, deve se lembrar de algumas coisas do tipo, como Mirk, como o pessoal chamava, né? Alguns outros sites e coisa e tal. Perdão, alguns outros serviços IRC e tudo mais. Enfim,
tem isso. Obviamente não vai te fornecer uma privacidade bacana, apenas anonimato, porque você, enfim, né, vai ter lá a tua sessãozinha e tudo, não vai ser alguma coisa assim muito. Não vai ser aquela coisa assim para você manter uma comunicação, por exemplo, com parentes, familiares, etc. É mais pra gente que tu conhece na internet, conhecidos assim, gente ah, sei lá, enfim, de trabalho, nem trabalho, mas enfim, jogos, essas coisas. É uma alternativa bacaninha, mas que não tem praticamente nenhum recurso além de texto e um anonimato fornecido apenas por nickname, creio eu. Você consegue, com certeza deve conseguir rodar isso através da rede Onion, mas não sei dizer ao certo. Então, outra alternativa é essa, IRC, usar algum mecanismo de IRC. Temos também e-mail, por incrível que pareça, e-mail. E-mail não é exatamente algo privativo e muito menos anônimo. Na verdade, nenhuma das duas coisas nem é anônimo e muito menos privativo, mas é uma solução assim como o IRC, né? A diferença é que você consegue anexar coisa e fazer essas coisinhas que num IRC você não conseguiria. Tem e-mail se você quiser utilizar, certo? E sempre que você for procurar essas coisas de IRC, e-mail e alguns outros que eu vou falar, sempre procure com cautela, tá certo? Porque para você não acabar utilizando algum que seja malicioso, tá? Falando especificamente de e-mail, eu já dou aqui um spoiler. Alguns aqui conhecem esse provedor de e-mail que eu vou mencionar, o ProtonMail. Mas infelizmente ele brilha no escuro, ele não é uma boa coisa. Se você tem, a minha sugestão é que você migre para outro, porque sinceramente ele é totalmente descartado. Não porque ele é menos seguro que os outros, mas é porque ele mesmo já é autodeclarado como sendo algo que brilha no escuro. Os outros pelo menos tentam disfarçar ou tentar alguma coisinha para proteger sua comunicação, mas ele, se você usa, não é uma boa coisa, beleza? Falando de outras alternativas, fala logo sobre as alternativas de mensagem instantânea. Temos uma rede descentralizada chamada TOX. O TOX é uma rede descentralizada que utiliza protocolos para, creio eu que da Onion, mas não tenho certeza, teria que dar uma olhadinha porque eu não me lembro ao certo, que vão fornecer mensagens instantâneas entre usuários, usando, como eu disse, uma rede descentralizada. Isso aí sim, ela vai te fornecer primeiro anonimato e privacidade. Essa daí é com certeza de todas que eu vou falar, eu acho que é a segunda que fornece o melhor anonimato e melhor privacidade. Eu já vou entrar na melhor de todas, certo? É a rede TOX. Existem vários clientes, existe o Atox, Qtox, Antox, vários deles, Atox, por aí vai depender do dispositivo que você esteja utilizando, correto? Outras soluções. Temos aqui o protocolo XMPP, que de certa forma ele te fornece uma privacidade bacana, porque enfim ele é puramente um protocolo, ou seja, além de que ele fornece descentralização, porque você consegue rodar seu próprio servidor XMPP, você consegue rodar ele e consegue se comunicar com outras pessoas. Eu não me recordo se ele é federado, vou até, enquanto estou falando aqui, pesquisar para informar aqui para vocês. Aparentemente o XMPP ele é federado. Sim, o que seria federado? Você basicamente consegue interagir com outros usuários que não estejam usando o mesmo servidor que você. Isso aí é algo bacana, porque você consegue escolher o servidor que tu quiser. Se tu quiser, você pode rodar o seu próprio, ou seja, toda a privacidade, todo o anonimato vai, se você fizer isso, de rodar seu próprio servidor, vai estar tudo nas tuas mãos, correto? O XMPP é um protocolo, você
procura algum cliente XMPP e consegue fazer uso dele de tal modo para se comunicar com outras pessoas. Um segundo, uma próxima alternativa, que é o que a gente vai utilizar aqui como alternativa ao Telegram. Provavelmente a gente pode usar outras, mas pelo menos aqui para o Secret Vault a gente vai implementar ela, que é o Matrix ou Matrix. Esse é um protocolo de rede que é baseado no XMPP. A diferença é que ele é muito mais poderoso em todos os sentidos, porque ele fornece muitos recursos. Praticamente todos os recursos que você tem no Telegram você vai encontrar no Matrix. Inclusive, uma forma de descrever ele seria uma espécie de fusão entre o Telegram e o Discord. Se você já utilizou o Discord, você sabe como é que é. Imagina uma fusão dos dois. É exatamente isso daí. E ele é um protocolo, assim como o XMPP, é livre, de código aberto. Você pode rodar seu próprio servidor, você pode fazer o que tu quiser. E tem milhares de clientes e milhares de instâncias de servidor para você rodar se você quiser, e pode escolher também. As duas instâncias mais famosas, isso aqui é importante que, caso você vá usar o Matrix, são os feitos oficialmente pela organização do Matrix, que é o Dendrite, o Synapse e o Dendrite. Você pode escolher um escrito em uma linguagem de programação, outra em outra. Não tem exatamente uma diferença. Você, se quiser rodar algum deles na sua casa para ter seu próprio servidor Matrix, fique à vontade, tem as instruções bem direitinho na página desses repositórios, desses projetos. Por que a gente escolheu um Matrix? Porque tem todos esses recursos, tem todas essas coisas, e é descentralizado. Ele também é federado, assim como o XMPP, certo? O que é interessante a respeito do Matrix, além dessas coisas? Todos esses recursos e que você consegue, enfim, ter uma mistura de privacidade e anonimato com recursos, que é o que o XMPP fornece e o Matrix melhora, por assim dizer. É a solução que a gente vai utilizar aqui, como eu falei. Inclusive, eu já criei o espaço, como a gente chama, né? Seria o equivalente ao canal do Telegram ou servidor do Discord pro Secret Vault. Nele não tem nada ainda no momento, mas logo mais a gente vai organizando as coisas. Nele tem um subespaço, isso é bem legal. Eu diria que até um recurso melhor do que o Discord e o Telegram. E esse espaço a gente tem o espaço do Secret Vault e o espaço de um subprojeto nosso, né, de um projeto, que é o STENZAP, que é um WhatsApp modificado da gente. Já tem esses dois espaços, o link vai estar na descrição, vai estar em algum lugar para você que criar já entrar, tá certo? O Matrix, como eu disse, é algo bacana. Se tu preferir optar por menos recursos, preferir uma comunicação mais mensagem mesmo, e querer essa questão de você poder rodar seu servidor e etc, o XMPP é uma boa opção, certo? Os outros que eu mencionei antes deles você não consegue rodar suas instâncias. O Tox, creio eu que você não consiga, não tenho certeza, mas eu creio que não tenha. Deixa eu até conferir aqui, porque eu consigo afirmar melhor para vocês. Aparentemente ele não tem uma instância para você rodar, ou seja, provavelmente ele deve rodar através de enfim, de hidden service ou alguma rede da ONU, alguma coisa desse estilo, certo? Enfim, cadê? Enfim, a gente tem esses dois protocolos que a gente consegue utilizar para que você consegue hostear. E diga-se de passagem, antes de você ir, eu recomendo que você não use o servidor Matrix do matrix.org, que é o servidor padrão, digamos assim, que vem quando você utiliza. Sim, e clientes, falando de clientes, falando para XMPP tem um que é bem famoso chamado Pidgin, acho que é assim que fala, deixa eu ver aqui, Pidgin.
Isso é o Pidgin, você pega ele e ele fornece várias opções de vários enfim, vários chats que você pode utilizar, várias tecnologias, vários protocolos, etc, etc. É bem bacana, né? Então você pode usar o Pidgin, pode usar alguns outros, você pode precisar aí XMPP clients, que aí você vai ter acesso a eles. No caso aqui o Pidgin é um que tem que já fornece nativamente isso, beleza? Pro Matrix, para rede Matrix, o protocolo Matrix, o principal dos clientes é o Element, que certamente é o que tu vai utilizar. Tem outros como o Fluffy Chat, Fractal, Quaternion, Symfon. Tem outros que eu esqueci o nome, mas enfim, tem uma listona. Se tu for no site do matrix.org e for olhar a lista de clientes, tem um monte. Na hora que tu fazer o registro, eu sugiro que você não faça no matrix.org. Por quê? Primeiro que você vai estar centralizando muita gente no matrix.org, porque muita gente utiliza já que é o servidor principal, digamos assim. Embora seja descentralizada a rede, mas justamente. Segundo, os termos de privacidade do home server, não estou falando do protocolo, estou falando do home server. Do Matrix, ele não é uma coisa muito agradável. Ele não te fornece tanta privacidade. Eu, por exemplo, utilizei que, se tu for olhar aí enfim, né, o endereço pro espaço do Matrix do Secret Vault, você vai ver qual que eu utilizei. Eu não vou falar aqui. Se tu quiser utilizar, esse é bacana. Eu pesquisei e achei que a política de privacidade dele é bacana. Inclusive, uma recomendação que eu te dou pro Matrix é: procure muito servidores. Vou deixar aqui umas listas de servidores Matrix para você escolher direitinho, tá certo? Porque é importante que tu não escolha qualquer um. E principalmente leia as políticas de privacidade de cada um deles, certo? E como eu disse, de preferência não use o home server do matrix.org, use algum servidor Matrix, algum home server de alguma outra pessoa, de alguma organização, por favor, tá? Isso fora as questões assim que vocês podem até pesquisar. O desenvolvimento desse protocolo, ele teve financiamento de gente que brilha no escuro. Lá para 2017. Porém, como é um protocolo livre e os clientes também, então não tem como ter qualquer tipo de código malicioso. E se tivesse, a comunidade já teria percebido e já teria reportado. Então, você, digamos que ainda tem esse financiamento desses caras que brilham no escuro. Acho que era AMDocs, que o nome dessa organização. Se ainda tiver algum financiamento, não está no protocolo e nem nos clientes, e sim no home server do matrix.org. E como que você burla isso? Muito simples, usa algum outro home server, ou então hosteia teu próprio, beleza? É isso que eu tenho para falar sobre o Matrix. Agora, algumas alternativas um pouco mais alopradas, por assim dizer. Temos o Cut. A pronúncia é Cut, mas se escreve C... Nem me lembro como é que se escreve. Deixa eu ver aqui. CWC. É CWTCH. No caso, Cut Messenger. CWTCH. Você vai pesquisar. Eu vou deixar tudo aí na descrição, como eu falei, ou no texto desse áudio. O Cut, ele é basicamente um mensageiro que é anônimo e privado, que utiliza a rede Onion. No caso, utiliza um hidden service para te manter anônimo e privado. Então, basicamente toda a sua comunicação, além de criptografada, ela é segura, tá? E a última, que é com certeza mais segura de todas essas que eu falei, é o Briar. BRIAR. Como eu disse, tá tudo aí na descrição e tudo. O Briar é com certeza de longe a última coisa que você vai usar no teu dia a dia, porque ele é muito duro, por assim dizer, ele é muito limitado em questão de recursos, mas justamente ele é realmente uma plataforma que é bom que você tenha instalado e configurado para caso de emergências. Porque justamente como ele também faz uso de uma rede descentralizada, no caso a rede Onion, né? No caso usa também hidden service para manter o anonimato e privacidade das pessoas.
ele é extremamente limitado, é lento, não tem suporte para enviar mídias muito complexas, além de, se não me engano, só imagens. Enfim, ele é bem lerdinho. Mas justamente, ele não foi feito para você usar no teu dia a dia, ele foi feito para você usar em situação de emergência. Pode ser que logo mais o pessoal do projeto inclua mais coisa para deixar ele melhor, pode ser. Mas eu acho difícil até em função da rede Onion ser bem limitada, ser bem lenta, tá certo? Então, as soluções que eu sugiro para você sim, e o Tox, eu diria que eu colocaria ele nessa lista, porque creio eu que ele utilize um Raiden Service também, porém ele é um pouco menos polido, ele é um pouco mais antigo, digamos assim, do que Briar e Cut. Enfim, uma coisa que não tem tantas atualizações, realmente é algo extremamente simples. Já o Briar e o Cut, eles são atualizados constantemente, são adicionados recursos e funcionalidades. O Tox, ele tá nessa classificação de foco extremo em privacidade e anonimato? Tá. Mas eu não tinha mencionado ele porque, como eu disse, é algo mais antigo, mas que, enfim, pode ser que logo mais ele acabe se destacando. Soluções que sugiro. As mais assim, zoadas, são e-mail e IRC, mas que funcionam, mas para comunicação extremamente simples e que você tenha certeza que você não vai estar escondendo nada de ninguém. Outras coisinhas. Sim, aplicações como Discord, Slack, qualquer outras plataformas desse tipo. E Telegram e essas coisas, sinceramente não reconheço. Eu uso especialmente o Discord, políticas de privacidade abusivas que são atualizadas e que se adequam, assim como a do Telegram. Eu particularmente praticamente parei de usar o Discord, só estou usando por uma coisinha ou outra, mas pretendo logo mais largar ele e fazer que nem eu vou fazer com o Telegram, de manter apenas para visualizar uma coisa ou outra, mas não para usar efetivamente, certo? As melhores soluções que a gente tem aqui, como eu disse, é o XMPP e o Matrix. No caso, dois protocolos federados, descentralizados, e o Matrix principalmente cheio de recursos. Enfim, bem amigável e tudo. O Signal /Molly e a versão do Signal chamada Session é bacana também, mas como eu disse, enfim, como já é baseado numa plataforma que existe e tudo, e o Signal propriamente não é exatamente descentralizado, ele pode algum dia se comportar aqui no Telegram. Dá pra usar? Dá. É bacana, é muito bacana. Tem vários recursos e é extremamente amigável e parece o Telegram e o WhatsApp e tudo mais, né? Então, você pode utilizar o Signal, ou então um cliente que não seja exatamente Signal, como o Molly, foi o que eu citei, né? Eu particularmente recomendo o Molly porque tem mais recursos e, enfim, é mais, entre aspas, mais seguro. E você pode usar o Session. Eu só não coloco o Session também na classificação lá do Briar e do Cut, porque o Session ele já é baseado no Signal. E o Signal já é uma coisa assim mais complexa. Então, se tiver algum problema no Signal, pode ser que afete diretamente o Session, seja o cliente ou até mesmo o servidor. Servidor esse que eu não sei dizer ao certo se ele é um servidor centralizado ou se o fato dele utilizar a rede Onion, se ele usa um Raiden Service ou apenas usa a rede Onion para se conectar em um servidor. Se for se conectar a um servidor através da rede Onion e não ser um Raiden Service, isso é um problema. Então não é exatamente como se eu pudesse colocar o Session como sendo a melhor alternativa, porque senão ele com certeza estaria junto do Cut e do Briar, certo? E aí sim, ele estaria seria o melhor até que o Briar e o Cut. Só que infelizmente, como eu disse, não tenho exatamente essa certeza, teria que pesquisar um pouco para ter certeza. Infelizmente ele fica aqui e, como eu disse, ele já é baseado numa coisa que existe, então algum problema nessa coisa que existe pode afetar ele, certo? Então por essas duas coisas ele não está na mesma classificação do Briar e do Cut, certo? Então essas são as alternativas que você tem para onde ir agora que o Telegram ele está prejudicado. Peço perdão por esse áudio ter ficado tão longo. Eu vou aqui fazer as minhas coisas e tudo, e assim que possível eu vou pegar e vou colocar todos os links, todas as referências, tudo que eu falei aqui nesse áudio no texto dele, tá certo?
Então, e para você acessar, você pesquisar, para você ler. Importante, pelo amor de Deus, leia, cara, pelo amor de Deus. Para você saber qual que é a melhor alternativa. Os recursos, faça comparativos. Eu fiz aqui um comparativo bem resumido dessas várias plataformas de e-mail, IRC, Signal, Session, XMPP, Matrix, Cut, Briar, Tox. Todas essas soluções que eu sugeri, que eu mencionei, todas elas eu fiz uma espécie de comparativo entre elas e separei em espécie de categorias. Mas mesmo assim, pesquisa, cara, vai até nas políticas de privacidade e tudo. O que é mais seguro e mais privativo? O que é e mais anônimo? Questão de anonimato e privacidade. Procura descentralização. Por isso que eu recomendo bastante o XMPP e o Matrix, porque eles são descentralizados. Tem outros que também são, como o IRC e um monte de coisa, mas eles não exatamente são, até de certa forma, e-mail, mas não são exatamente coisas que vão te fornecer privacidade nem anonimato, apenas serão descentralizados por natureza. Ser descentralizado não significa que te garante anonimato, tá? Isso aqui é importante frisar, ok? E nem privacidade. Beleza? Então foca nisso, foca nessas coisas. Descentralização principalmente, encriptação de ponta a ponta. O Matrix, ele fornece isso, essa encriptação de ponta a ponta, que diferente do Telegram, você consegue setar para essa criptografia de ponta a ponta entre os usuários, entre as salas, que seriam equivalente aos grupos do Telegram. Nos Spaces você consegue colocar encriptação de ponta a ponta. Nas salas dos Spaces, que seriam como se fossem os canais de texto, de voz e tudo do Matrix. Foca nessas coisas, tá? Por favor. Enfim, é basicamente isso. Vou encerrar isso aqui por aqui. Espero ter sido mais claro. Perdão mais uma vez pela qualidade péssima. Perdão pelos ruídos que eu tenho certeza que vocês escutaram, que não vindo aqui de ambiente externo. Espero que tenha ficado bem claro. Espero ter conseguido sanar tudo. Qualquer dúvida, fala aqui nos comentários do vídeo ou nos comentários desse áudio, tá certo? Que a gente vai tentar ajudar aí e responder vocês. Mais uma vez, obrigado pela paciência de estar aqui, de aguardar. E é basicamente isso, tá certo? Mais uma vez, muito cuidado. Infelizmente o Telegram, perdemos a guerra, mas ainda não perdemos a guerra fora do Telegram. A guerra ainda continua, mas a batalha Telegram foi perdida. Batalhas que foi quase como uma guerra tão complexa. Enfim, é isso. Deus te abençoe, Deus esteja contigo, Deus te guarde, pelo amor de Deus, porque a gente tá numa situação tão complicada que, como vocês podem ver, até o Telegram, que a gente tinha tanta esperança, a gente, fez um vídeo ensinando um monte de coisa, ele cedeu à situação que a gente tá vivendo, a situação desagradável. É uma lástima, mas a guerra muito maior que a gente tá vivendo, a guerra híbrida, para ser muito específico, ela ainda não acabou e a gente consegue se proteger. Sempre que a gente puder, a gente vai ajudar vocês nessas coisas. O Secret Vault, embora seja focado em segurança da informação, vai também dar um enfoque para proteger vocês a respeito dessas questões de privacidade, principalmente anonimato, etc. Certo? É basicamente isso. Se identificando por aqui, cismem, né? Depende de onde você esteja vendo isso aqui. É isso. Até o próximo áudio. Um forte abraço. Até lá. Se proteja e vá para uma plataforma segura. Cuidado com o Telegram. Ele agora brilha no escuro.